Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A partir de agora entra no ar Fonte Viva de Luz. Programa Espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, Livro dos Espíritos e obras complementares e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Você é Deus, universo, irmão das estrelas e arco-íris. Você merece estar aqui, e mesmo assim você não pode perceber. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Começamos aqui pela Web Rádio Fraternidade,
mais uma edição do programa Fonte Viva de Luz, programa que tem por objetivo levar os ensinamentos da doutrina espírita, estudar a doutrina espírita junto a vocês que nos acompanham aqui pela rede mundial de computadores. Ao nosso lado, a nossa amiga Tânia. Olá, Tânia. Olá, queridos internautas. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. É com alegria também que nós registramos a presença da Divina, nossa esposa, que estará nos ajudando aqui no programa Fonte Viva de Luz. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque o programa vai em vários horários. Boa noite a todos, que todos possam, né, escutar esse programa várias vezes, né, que aí fica repetindo durante a semana e que possam auxiliar a todos. Ok, o seu também. Olá, o seu alô, Patrícia. Oi. Muito bem, então hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 29. Né? Perdão. 34, a partir da questão de número 34 de Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, a lição escolhida, Tânia, qual que é? É o capítulo 27, o item 12. Então tá sobre bom. A transmissão do pensamento e a prece. Tá dentro daquele estudo que a gente fez semana passada que fala sobre a prece, né? Sobre a prece. Mas antes de tudo, como nós fazemos sempre em todos os nossos programas, nós vamos resgatar uma mensagem desse ícone da doutrina espírita, porque nós o consideramos como uma pessoa que, de certa forma, é um exemplo de vivência diante das adversidades da vida, que é o nosso irmão Jerônimo Mendonça, né, Tânia? Qual, né, nós tivemos a oportunidade de ver e de ver o exemplo que ele deu pra gente, né? Você sabe que eu não tive a oportunidade de vê-lo assim, eu só ouvi ele numa fita, né, de uma palestra muito legal que a gente até tocou aqui na Rádio Fraternidade. A gente viu ele várias vezes, mas não conviver todo dia, quando eu falo né? Quando eu falo conviver, tá assim, igual eu tô com você aqui, assim, ó, né? Mas prestem atenção na mensagem. Até gente, se você não conhece a história do Jerônimo, né, Tânia, vale a pena pesquisar aí na internet. Digitem aí no buscador de pesquisas da internet, Jerônimo Mendonça. Você vai conhecer um pouquinho da história dele. Até me valer a mensagem, no final ela fala um pouquinho, rapidamente, um resumo rápido do Jerônimo Mendonça, para despertar em você a curiosidade de pesquisar o quanto esse nosso irmão foi um batalhador na sua jornada terrena. Do livro Flores do Coração, psicografia de Maria Gertrudes, do nosso querido Jerônimo Mendonça. A seguinte lição. Com você aprendi a sorrir na dor, a esperar trabalhando, a conservar a calma nos momentos mais difíceis, a não traçar exigências, a perdoar incondicionalmente, a dar sem pedir, a não julgar pelas aparências, a silenciar quando não possa falar com proveito, a não valorizar o mal, a orar antes de dormir e a receber o sol com a prece do louvor. Que ouvir é um privilégio, que o amor está acima de alucinações carnais, que a disciplina mantém o equilíbrio, de que a vida no mais além, em tudo, dependerá do que estivermos colocando no conteúdo das horas. Todos estes valores eternos eu os aprendi através de seus exemplos, verdadeira espírita cristã. E por todas essas razões, eu amo você, Maria Sol. Bom, Jerônimo sempre viveu, né, era um jovem bonito, né, Rubens, que jogava futebol, estava assim no auge, né, da sua juventude, quando começou a ter problemas, uma doença, que foi paralisando as suas pernas e mais tarde o levou para o leito. E depois ainda, como ele brincava, para completar, ele ainda perdeu a visão. E segundo as orientações de Chico, se
se o Jerônimo não usasse a única coisa que restou para ele para ajudar os outros, que era a voz, até isso lhe seria tirado. E assim, o que ele fez? Ele consolou corações, ele fundou asilos, ele fez inúmeras palestras, escreveu, ditou livros, né? E com todo o seu carinho, com todo o seu amor, ensinou tudo isso que a gente tem dele até hoje, além daquela fundação linda, a qual a Maria Gertrudes é a presidente e trabalha. Se vocês quiserem, podem acessar o site e ajudar lá na manutenção da escola, onde tem muitas crianças que vão para lá para aprender, através da arte, a não ficar na rua. Verdade, a gente tem que marcar um dia para voltar lá, né? Comer aquele almoço gostoso, né? É verdade, nós estivemos lá, né, Divina? E foi muito bom. E nós vimos o centro que ele fundou, a gráfica, a fundação, todo o trabalho que é desenvolvido lá e que hoje, né, é um exemplo aí para todos nós aqui da doutrina espírita, que estamos aí com os 2 olhos, com os ouvidos, com o corpo, né, normal e não fazemos quase nada. Bom, vamos estudar o Livro dos Espíritos, questão de número 34. É isso que você falou para mim? A assistente, você vai marcar agora aí no livro para a gente não perder, tá? Bom, pergunta Allan Kardec nessa questão. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa forma, pergunta Allan Kardec, é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais moléculas ainda está longe da molécula elementar. Nós sabemos que nós aqui ainda, nesse processo nosso evolutivo, nós ainda temos muito que caminhar para a compreensão de várias coisas. Quer ver um exemplo? No nosso corpo físico hoje, por exemplo, nós temos avanços incríveis, por exemplo, quando se estuda o cérebro humano. Mas os nossos cientistas, os nossos médicos cientistas, ainda se desbruçam para tentar compreender ainda minúcias do nosso cérebro humano. A mesma coisa as moléculas. Um exemplo de uma molécula que é bem moldada e já foi esclarecida pelos cientistas é a molécula de água. Tem um estudo de um irmão nosso japonês, que eu não me lembro agora, em que ele fez uma pesquisa em que ele colocou um copo de água junto a um equipamento de som que tocava uma música suave, uma música instrumental, uma música clássica, e essa música instrumental, essa música clássica, modificava as moléculas da água. O mesmo aconteceu quando ele utilizou a água e junto à água um som em que era falado, por exemplo, palavrões. E a molécula de água também se modificou. Então, a gente percebe que existe sim esse trabalho, por exemplo, a questão da molécula, e a gente trazendo para esse estudo, os espíritos também nos informam que a água fluidificada, por que os espíritos utilizam a água? Fluidificam a água, é justamente porque é uma molécula fácil de trabalhar. E é a questão da magnetização. Então, o magnetismo que todos nós temos um magnetismo, o ser humano, a Terra tem. Então, a gente, através da nossa vontade, do nosso querer, a gente imprime ao fluido universal e junta e consegue magnetizar ali naquela água o medicamento ou as energias necessárias que a gente está precisando. E os espíritos protetores ajudam, né? Colocando também os elementos necessários para a nossa melhoria no corpo físico e assim por diante. Quer falar alguma coisa, Divina? Não, ficou muito bem esclarecido. Estou só aqui prestando atenção. Então tá bom. Bom, na questão de número 35, Allan Kardec entra agora no estudo sobre o espaço universal. E ele fala assim, olha, o espaço universal é infinito ou limitado? Então Allan Kardec quis saber, o espaço
universal ele é infinito limitado. Infinito, dizem os espíritos. Supõe limites para ele. Supõe limites para ele o que haveria além. Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outra ou de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podeis ou que podereis compreendê-lo. É interessante isso porque até um tempo atrás achava-se que a Terra era o centro do universo. Achava-se que apenas o sistema solar fosse a única galáxia presente. E é o que a gente percebe com o passar do tempo? Que realmente nós somos o planetinha Terra, ou até esse nosso sistema, apenas um pequeno pontinho nesse infinito. Menos que um grãozinho de areia nos inúmeros mundos que existem no universo, as inúmeras galáxias, sóis e assim por diante. E Allan Kardec comenta isso dizendo assim para nós, olha, supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito, porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria um espaço, seria algo a mais. Porque quando você fala assim, é infinito ou finito, se você põe finito, chegou ali, é o fim, acabou. Mas o que nós percebemos é que existe nesse nosso universo algo que nós ainda não conseguimos quantificar ou delimitar. O importante é lembrar que a nossa mente, a mente física, ela não é capaz de entender o que tem além disso. Então, isso é importante. Então, os espíritos até ensinam para a gente, conhecimento vai até um ponto. A partir do momento que você quer saber o que tem além do além, você nunca vai chegar a nada. No momento não é importante isso. O que a gente tem que entender é que existem outros planetas, outros mundos. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus, e o que importa é a nossa evolução no momento. Existem outros planetas, outras galáxias, nesse universo imenso. Mas não cabe a nós ficar perdendo tempo agora, nesse momento, com o corpo que a gente tem e que tem limitações. Até a nossa linguagem tem limitações, imagina a nossa mente. Então, o momento é de evolução. O momento é de a gente tirar as coisas negativas que tem dentro da gente e conhecer essas coisas para poder melhorar. Não, e é isso mesmo. Quer falar, Divina? Não, só lembrar, né, a importância, né, de Deus estar nos dando todas essas oportunidades, né, de crescimento, né, em várias moradas, né. Se a gente fosse parar para pensar, a gente fica assim, né, surpreendida com tantas oportunidades que Deus nos dá a todos os instantes. É verdade isso. Bom, e olha só que interessante a questão de número 36 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec propõe esse questionamento para a espiritualidade. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, dizem os Espíritos. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, nós temos ainda uma caminhada muito longa. Por exemplo, nós temos o relato de espíritos, de pessoas encarnadas que têm o dom da mediunidade e conseguem enxergar o plano espiritual. Então, se eles encontram, por exemplo, num templo religioso, uma casa espírita, nós estamos estudando a doutrina espírita, vamos nos falar da nossa área, do nosso caso. O médium vidente, o médium que tem esse dom de enxergar, ele vai enxergar além das paredes da casa espírita. Então, aquilo que você supõe que não existe nada mais, ultrapassa-se esse limite. Quando você percebe que existe um mundo além daquilo que é o mundo espiritual e que está ali junto, ligado àquelas paredes materiais, vamos dizer assim. Então, quer dizer, nós ainda temos ainda muito que caminhar para poder compreender
porque algumas coisas nos fogem aos sentidos orgânicos nossos. Pode falar, Tânia. Não, é só lembrando daquela visita que a gente fez em Palmelo, nós conhecemos uma escritora, uma espírita, chamada Vânia Damo. E ela contou pra gente sobre o livro que ela fala, chama Moradas Espirituais. Colônias Espirituais, né? Colônias Espirituais, onde ela visitou 20 colônias e descreveu como era cada uma. Aqui no espaço da Terra, Isso. tem 20 colônias conhecidas, é claro que tem mais, né? Então, se aqui já tem tudo isso, que ela visitou, que o corpo dela, que o perispírito dela teve condições de ir para não desgastar, porque é um desgaste, né? Então, são 20 colônias, fora as que a gente já conhece, Nosso Lar e outras, Alvorada e assim por diante. E imagina quantos mundos, né? Quantos planetas, quantos universos, quantas galáxias. Tudo tem no seu processo de evolução. Tudo nasce, tudo cresce, tudo se desenvolve e tudo morre e tudo renasce, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, que nós estamos no planeta de provas e expiações, que está passando por um mundo de regeneração. Se a gente não quiser evoluir, a gente não vai ter oportunidade de renascer novamente aqui nesse momento. Então, a gente vai ter que reencarnar em outro planeta e assim conseguir evoluir para poder voltar para cá ou para um mundo mais elevado, se a gente assim estiver. É isso mesmo. Bom, nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo. Você quer falar alguma coisa, Divina? Não, agora não. Tá, bom, nós vamos encerrar essa parte do estudo do Livro dos Espíritos. Vou convidar vocês a escutar uma entrevista que a nossa irmã Maria José fez desde a Suíça na semana passada. Aliás, essa semana, né? Durante a semana que foi do dia 6 ao dia 11, ela fez no dia 9 com o Divaldo Franco. O áudio está um pouquinho assim, meio barulhento, mas é que o pessoal logo estava conversando, mas se a gente prestar atenção nas palavras do Divaldo, é interessante porque ele fala um pouquinho. Eu estava conversando com a Divina, né? Imagina ele com toda aquela idade, fazendo esse trabalho de peregrinação lá na Europa. Olha, gente, todo dia praticamente numa cidade. Não é fácil não, viu? E a gente percebe que, graças a Deus, ele está lá, né, cumprindo essa missão. Então, Maria José, no Repórter Fraternidade. Repórter Fraternidade. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Nós estamos aqui no G19, em Zurique, e hoje se inicia a palestra com Divaldo Pereira Franco. Olá, Divaldo. Como vamos? Você poderia dar uma mensagem, falar também da sua trajetória aqui na Europa, nas viagens, como foi? Muito prazer. Caros amigos da Rádio Fraternidade, nossos votos de muita paz. No dia 7 de maio passado, iniciamos o nosso périplo anual por 28 cidades de 13 países europeus. Já estivemos em Dublin, na Irlanda. Depois estivemos em Londres. Posteriormente em Paris, Orly e Nantes. Depois em Bruxelas, Luxemburgo. Depois entramos pela Alemanha. Visitamos 7 cidades. Fizemos um longo seminário de 2 dias em Bonn. Posteriormente viajamos a Berlim, e de Berlim nós seguimos a Amsterdã. Depois nós fomos à capital da Dinamarca e de lá a Varsóvia, Cracóvia, Auschwitz. Depois a Praga, a Brno. Viemos a Viena, a Villars. Agora estamos em Zurique e ainda teremos algumas palestras em outras cidades, inclusive na fronteira da Áustria. Graças a Deus, a temporada de dedicação ao bem é coroada do amor de Deus. E nunca nos falta a ajuda, a inspiração, as bênçãos da saúde.
Porque o bem faz bem a quem pratica o bem, e o mal é sempre pior para aquele que pratica o mal. Dessa forma, gostaríamos de abraçar os nossos caros ouvintes da Rádio Fraternidade e de dizer-lhes que vale a pena perseverar nos ideais do amor, da verdade e do dever. Cansados, mas não perturbados. Lutadores, mas não desanimados. Sofridos às vezes, mas não felicitadores. O objetivo essencial da vida não é a felicidade. Segundo Carl Gustav Jung e o notável psiquiatra vienense Viktor Frankl, a felicidade de hoje pode ser a ruína de amanhã. A alegria de agora, as lágrimas de depois, como também o inverso. A vida tem sentido psicológico. E encontrar esse sentido psicológico, deveremos enfrentar 3 situações. O amor, que nos oferece alegria. O trabalho, que nos dignifica. E transformar a tragédia em sabedoria. Então, o nosso significado da vida preenche o nosso vazio existencial e, por consequência, somos felizes. Abraçando os nossos caros amigos radioouvintes, desejamos paz, saúde e plenitude. Divaldo Franco. Obrigada pela participação. Aqui é Maria José falando diretamente de Zurique, na Suíça, para os nossos queridos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, contribuindo para um mundo melhor. Repórter Fraternidade. Muito bem, Maria José, obrigado a você. É pena que o pessoal estava conversando muito ali do lado, né? A gente acabou não conseguindo, assim, ter aquele som límpido que a gente costuma ter aqui na Rádio Fraternidade. Mas tudo bem, acho que o mais importante é essa mensagem que o Divaldo nos trouxe a todos nós, falando dessa nossa caminhada. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, tropeça, né? Mas a gente não pode desanimar de forma alguma diante da jornada e da luta que nós temos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos estudar, Divina? Vamos sim. Quem vai ler, Divina? Então vamos lá. É o item 12, né? Se dividissem os males da vida em 2 partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos. Capítulo 5, número 4. Ver-se-ia que esta suplanta muito em números sobre a primeira. Então vamos tentar ver aqui, Divina, Tânia, ouvintes. Então ele está falando dos males que atormentam as nossas vidas, não é isso? Isso. Que ela se divide em 2 partes. Uma em que nós podemos evitar e a outra que nós não podemos evitar, ou umas que são uma busca nossa e a outra uma negligência nossa perante a vida, não é isso? Isso. Então, eu, nessa semana agora que se encerra, né, eu passei por um probleminha, assim como muitas pessoas, né, passam, e fui, assim, testada na minha fé. Engraçado, né? A gente tinha falado das orações, né, na semana passada, e eu, assim, fui testada e depois consegui enxergar isso daí. E o que aconteceu comigo? Eu fui, né, dar uma reunião na minha escola na última terça-feira e, infelizmente, meu carro parou no meio da Rondon.
né? Apagou. Só lembrando que a Rondon é uma grande avenida aqui na cidade de Uberlândia, né? Isso. E neste momento, eu fiquei assim apavorada com tudo, né? Porque eu estava passando por dificuldade e havia comprado esse carro e o IPVA ainda não estava pago. E fui surpreendida, né, por um guarda de trânsito. E nas minhas preces eu só pedia que eu estava atrasada para aquela reunião de paz, né? E que eu não poderia naquele momento ser surpreendida, né? E esse moço empurrou o carro, me ajudou, foi gentil comigo e não pediu os meus documentos nem o documento do carro neste momento. E eu abandonei o carro e fui embora. Aí, quando chegou na escola, eu passei por mais dificuldades. O computador da escola não ligou para que eu pudesse tirar as listas, né, para os pais assinarem. E eu fui tentando acalmar, porque eu precisava da reunião, né? E fui dar a reunião, o Rubens, meu esposo, né, conseguiu trazer o carro até a escola. E, enfim, no outro dia, quando as pessoas responsáveis o levou para arrumar, me falou o valor, que foi assim um valor que a gente não estava esperando, né? E eu fiquei muito triste, chorei muito, não sabia como que a gente ia fazer. Mas eu não podia deixar o carro lá na oficina, como que eu ia fazer, eu não sabia. E sempre assim, recebendo orientações, né, do alto, para ter fé, para ter esperança, que tudo ia se resolver. E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, né, esse dia foi muito triste para mim, eu tive a visita do meu irmão, e de repente o telefone toca, né? Uma amiga minha que me ajuda muito, né, me falando que alguém que me devia uma certa quantia tinha deixado o dinheiro para mim na loja, que era para me buscar no outro dia. Justamente a entrada, né, do conserto do carro que eu precisava. Então, a gente fica assim, lê isso daqui, né, quando fala das nossas dificuldades, né, muitas delas a gente procura com as nossas mãos e tem aquelas que a gente precisa passar, né, a gente começa a refletir sobre tudo isso que a gente passa no nosso dia a dia. Não só financeiramente, né, mas os testes, né, da nossa persistência na vida, né, e no acreditar. Então, aquilo me surpreendeu muito. E até porque, né, Divina, mostra que, por exemplo, nós não nos encontramos sozinhos, independente da dificuldade que estejamos passando, Divina, Tânia, isso mostra que temos sempre a ajuda do alto. Sempre. Rubens, assim, às vezes assim, a gente é espírita há muito tempo, né? A gente acredita, faz a leitura do Evangelho, né? Mas somos pessoas que precisamos melhorar. E estamos aqui sendo testados também na nossa paciência e na nossa fé, né? Então, o que acontece? Não é porque a gente é espírita que a gente não cai, que a gente não fica triste, né? E que em alguns momentos a gente passa a falar, será que vai acontecer? Né? Mas é nesses momentos que a gente vê a presença de Deus em nossas vidas e a gente fica assim muito emocionada com tudo isso, né? Quanto Deus é bondoso, quanto Deus, eu emociono até esse momento de pensar, né, na bondade dele em nossas vidas e que basta a gente acreditar. Então vamos continuar, pode falar, Tânia. Não, só lembrando que o que é importante em qualquer dificuldade, porque realmente, igual o Rubens lembrou, essa avenida que a Divina se refere, ela é muito complicada, ela é muito... Não é de rir, não, mas você tem uma história com essa avenida. Tem uma avenida que é história também. Essa avenida, ela é de muito trânsito e realmente, se você parar nela, você está rodada. Ou você é multada, ou você vai guinchada. Então, dá um desespero, porque tudo isso gera dinheiro, desgaste. É um problema material, gente, mas acontece. E se a gente não tiver calma, né? Lidar com tudo a gente, por isso que a gente ter fé.
A fé, aí a doutrina espírita dá isso para a gente. Nesse momento, num problema material, a gente teve fé, a divina teve paciência e conseguiu passar por isso com uma nota boa. Agora, imagina se a gente comece a achar que eu sou injusto, que tudo é uma injustiça, que eu não merecia aquilo, que o carro não era para estragar e assim por diante. O que ia acontecer? Ia ser uma confusão danada, né? Então, é muito importante a gente sempre manter a fé e a calma, que Deus sempre encontra uma solução. E se tivesse acontecido, como se diz, o pior, né, de ter sido multado e tudo, porque a gente tem que passar por isso. Não existe acaso, não existe injustiça, tudo acontece porque tem que acontecer e de cada coisa a gente tem que tirar uma lição. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos continuar uma pedaço. Correto, viu, Tânia? Então, continuando aqui a leitura, né? É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se preocuparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Ou seja, se nós... Porque é aquela história, eu sempre falo, por exemplo, se nós estamos em determinado lugar e queremos nos dirigir para um outro lugar, nós temos um caminho que vai nos levar mais rápido e tem um caminho que vai nos levar... vai levar no mesmo lugar, mas mais distante. Só que se a gente pega uma trajetória maior, a chance da gente cair num buraco, estourar um pneu, por exemplo, é muito maior. Então, muitas das nossas aflições nós buscamos com a nossa própria mão, em função das escolhas que nós vamos fazendo perante a nossa vida. Então, a gente tem que estar alerta na forma como nós estamos vivendo e como é que nós estamos escolhendo as coisas para a nossa vida. Porque dessas escolhas, elas vão refletir no nosso amanhã. Quer falar? Por isso que é importante essa oração, a transmissão do pensamento. A gente está sempre pensando no bem. O objetivo nosso é de estar procurando ajudar os outros, fazer o culto no lar, sair de casa fazendo uma oração, para a gente, na hora que passar por umas coisas assim, desse tipo, a gente ter o socorro espiritual. Porque nem todos nós temos permissão para ter o socorro, né, Rubens? Espiritual. A justiça divina é para todos, mas o socorro espiritual, ele só vem para aquele que tem méritos e tem permissão. Até porque, vamos deixar aqui claro, Tânia, porque na verdade, não é que a gente precisa entender, não é que a espiritualidade não vai lá nos assistir, não, gente. André Luiz é um clássico exemplo disso, Tânia. Por exemplo, lá no mundo espiritual, ele não deixava de ter a sua assistência, mas ele ficou um tempão lá no umbral por causa de quê? Porque ele não fez a sintonia. Porque os espíritos, para nos auxiliar, precisam da nossa autorização. O que é essa autorização? A nossa ligação, a nossa sintonia com o alto. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas, por exemplo, entram na casa espírita, ao invés de ficar prestando atenção na palestra, por exemplo, fica divagando, viajando. Quer dizer, elas não conseguem sintonizar. Os espíritos, apesar do esforço, apesar do local que eles estão, não conseguem auxiliá-los ali da forma necessária. Às vezes entra na câmara de passe, por exemplo, para tomar o passe, mas estão tão refratário que não conseguem receber energia. Mas por quê? Porque eles não estão, igual você falou, sintonizados. Então a assistência, a misericórdia divina, ela sempre existe. É para todos. Só que essa justiça, ela vai observar o quê? A nossa parte que tem que ser feita também. Por exemplo, o nosso espírito protetor, que está vinculados conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, eles estão com essa... É a missão do espírito protetor velar por nós, acompanhar a gente nessa jornada terrena e até no plano espiritual. Então, quer dizer, ele é o enviado de Deus para nos acompanhar. Muitas vezes nós rompemos os laços com ele, em função da forma como nós vivemos. E para a gente ter esse amparo espiritual, esse socorro, que a gente faz a diferença entre o socorro e a justiça, né, como justiça para todos, né? E o socorro espiritual,
Como que eu consigo créditos? Começa pelo simples pensamento, pelo ato de bondade, só de você pensar, Jesus, ajuda aquele irmão que matou as crianças, ou Jesus, faz uma prece, ou quando você sorri para uma criança, na hora de uma briga, você silencia, tudo isso é méritos que você vai tendo. Então, à medida que a gente faz aos outros o que a gente gostaria que fosse feito para a gente, ou seja, a gente segue a lei de Deus, que é a lei de amor, a gente consegue esse socorro. Então, tem muita gente que tem esse socorro, mas tem umas que não querem, né? Não tem essa sintonia, acha que a vida é só a parte material. Realmente, Deus deixa para que as coisas aconteçam, para que ela aprenda, e chega um momento em que Jesus me ajuda, vai ser ajudado, com certeza, né? A dor se transforma no instrumento de aprendizado e de evolução. Realmente, o Rubens e a Tânia estão relatando, e assim, eu estava aqui refletindo, né? Através das nossas mudanças de atitudes, né? A gente consegue muitas coisas, sim, sabe? Mas muitas coisas. Através das nossas orações, né, dos nossos pensamentos positivos, nas dificuldades, nos problemas, a gente vai conseguindo sobressair, né, de certas dificuldades na nossa vida. E a gente vê a presença de Deus, de Jesus, os espíritos protetores ali nos ajudando. Porque é diferente, é bem diferente, viu, Tânia? Quando você vibra positivo, quando você tenta ajudar alguém, tenta ver o lado bom em tudo que acontece, né? A gente consegue fazer algo diferente. Sim. E os espíritos ensinam que a maior força do universo é a força da fé. Então, a fé é a força maior que existe. E a calma sempre vai dar para nós a sabedoria de sair das dificuldades. É verdade. Lê mais um pouquinho para nós, Divina. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus. Então, tá vendo? Ó? Quer dizer, nós, né, fizemos algo, né? E que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Olha só que interessante. E é isso que acontece. Nós, às vezes, não conseguimos observar as coisas darem certo para a gente, porque nós infringimos a lei de Deus. Quer ver um exemplo clássico? Nós somos negociantes, mas vamos passar a perna no nosso semelhante. Uai, não está lá escrito lá que a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós? Então nós estamos infringindo a lei de Deus. Então se nós não agimos de acordo para com o nosso semelhante, também teremos de retorno essa atitude para conosco. Ou seja, nós estaremos buscando com as próprias mãos dificuldades, problemas para nós mesmos. Então assim, o carro está fundindo, eu vou vender ele rápido, porque aí eu me livro do problema do outro. Essa é a atitude certa a tomar diante da vida? Ou será que não seria legal eu falar, olha, eu estou vendendo esse carro, ele custa 5, vou vender ele por 3, porque 2.000 você vai gastar para arrumar ele. São coisas assim simples do nosso cotidiano, mas que servem para a nossa reflexão, para a gente trazer o evangelho para o nosso cotidiano. Que é isso que a gente precisa fazer, o evangelho no cotidiano nosso. Pode falar, Edmund. Não, é isso mesmo, Rubens. Muitas das vezes, nas nossas mínimas, né, atitudes, a gente peca, né? Tipo assim, é algo que não é meu, que não me pertence, né? Eu quero tirar proveito de uma situação, eu passo a perna num colega meu de trabalho, eu vou no supermercado, o moço erra o troco e eu fico para mim. E são certas coisas que a gente, né, comete, faz e acha natural, né? E não é natural. Então, o correto é o correto. A gente tem que agir da melhor forma possível. A borrachinha, né, do filho na escola, o lápis que chega a mais. São coisas simples, mas que a gente precisa trabalhar, né? Isso. E aí fica na nossa responsabilidade, né? Porque aquela criança, né, ela está sendo o quê? Um espírito está sendo moldado pelos pais, né? E se naquele momento de agir
né, o pai não agiu ali, não educou corretamente, ele vai ser cobrado por isso sim, certo? A responsabilidade maior dele, né? Porque no momento que ele teve a oportunidade de estar junto com o pai, com a mãe, para ser moldado essa dificuldade, né? E o pai e a mãe negligenciou, né? Os pais vão ser cobrados sim por essa atitude. Eu vou pedir que você leia aí, Divina, porque já estamos chegando quase que no final do programa. Falando demais, né, Rubens? Não, mas tá bom, tá muito bom, né, Tânia? Se não ultrapassássemos, ou se não ultrapassamos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limites à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as disserções. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças. Olha que bonito, né? Então, quer dizer, se a gente agir no bem, se a gente fazer o correto, a gente não vai ter nada a temer, né, Tânia? Essa lição do capítulo 27, que é pedir e obtereis, que fala da importância da prece e dos sentimentos elevados, ela é muito profunda, ela abre dentro da gente um carinho de Deus por nós e a certeza de que se a gente agir com amor, seguindo os ensinos de Jesus, tudo vai dar certo. É claro que a gente tem que lembrar que nós estamos numa escola, que é a grande terra de provas e expiações, mas que se a gente tiver certeza do que a gente está fazendo no bem, confiança em Deus, a gente vence tudo. É isso mesmo, vamos para aquela parte, mas antes da gente ir para a parte final do nosso programa, eu vou convidar vocês a ouvirem essa mensagem na voz da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, e a gente volta no final para aquele momento nosso de prece, de reflexão. Se você quiser colocar o copinho com água aí, tenha certeza que os amigos espirituais estarão nos trazendo um remédio. Mãos marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma réstia de paz,
que eu seja alguém, sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores. Relaxe todo o seu corpo, sinta-se tranquilo e feliz. Relaxe os pés, as pernas, os quadris, os braços. Relaxe os pulmões respirando 3 vezes, bem devagar. Expire e inspire. Expire o negativo e inspire o positivo, bem lentamente. E deixe a música entrar dentro dos seus pulmões, chegar até os alvéolos, e através dos alvéolos chegar até a corrente sanguínea, e pela corrente sanguínea deixe que a música entre em todos os seus órgãos, levando essas ondas sonoras de beleza divina para dentro de ti. Sinta que Nossa Mãe Maria, que tanto ama Jesus e que também te ama, te carregue no colo, embalando-o suavemente, te dizendo: filho, eu estou aqui. Imagine uma luz azul da cor do céu caindo sobre você, como uma chuva que vai carinhosamente penetrando em ti e lavando todas as energias negativas que estiverem com você. Sinta-se calmo e tranquilo e sinta Jesus em teu coração. E através da prece que você for dizendo junto com Rubens, tudo que estiver te impedindo de melhorar, de se autoeducar e de se desenvolver, serão retirados pelos espíritos protetores que tanto te amam. Então, repitam a prece do fundo do seu coração. Mestre Jesus, fonte inesgotável de amor e bondade, nesse momento sublime, agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos neste espaço de estudo dos teus ensinamentos. A nossa súplica, Jesus, em favor de todos aqueles que conosco nesse instante se encontram sintonizados, sejam no mundo terreno, seja no mundo espiritual, que essa chuva de bênçãos se transforme em energias salutares, fortalecendo a caminhada de cada um. No mundo as dores batem às nossas portas, mas a vossa fé e a vossa confiança em Jesus se transforma na vacina contra o mal, contra o desespero. Por isso, como nos ensinara o Mestre Jesus, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha
que se transporte de um lado ao outro. As montanhas das dores, das dificuldades, dos problemas podem sim ser transportadas com a nossa fé e com a nossa confiança. Queridos amigos, queridos irmãos, confiem em Jesus, porque Ele, o divino amigo de todos vós, abraça todos neste momento, trazendo a confiança necessária para saírem vitoriosos nessa caminhada em que cada um busca o seu crescimento espiritual. Que assim seja. Agora, espreguice bem lentamente. Sinta todo o seu corpo que está leve, bem leve. Sinta a Mãezinha Maria em seu coração. E se durante a semana você se sentir em perigo, peça ajuda a ela e a seu espírito protetor, que com certeza eles te ajudarão. Um grande abraço e até a semana que vem. Se Deus quiser. Divina, seu tchau aí para os nossos ouvintes. Então, que todos fiquem com Deus, né? E se Deus quiser, até sábado que vem. Patrícia, você agora vai encerrar o programa para nós com a prece. E a gente agradece a você pela audiência no dia de hoje aqui na Rádio Fraternidade, viu, gente? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, quero que abençoe cada pessoa que estão nos ouvindo aqui na rádio, para que ele se sinta bem feliz